Enquanto as crianças saem, vamos abrindo nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Sem querer, ontem, eu costumo abrir o YouTube para ouvir notícias e tinha lá um vídeo de uma audiência onde um pastor estava sendo questionado, aqui no Brasil mesmo, sendo questionado a respeito de algumas coisas que ele havia dito em relação a uma pastora. E eu falei, o que é isso aqui? E fui ouvi um pouquinho só, porque são coisas que não dá nem para a gente ouvir. Como costuma dizer, da azia em caminhão de sonrisal, né? Mas hoje em dia, queridos, mais do que nunca, nós vemos a palavra de Deus se cumprindo em relação aos falsos pastores, aos falsos apóstolos, aos falsos mestres. Mas o que mais entristece é ver quanta gente segue essa gente, dá ouvidos a essa gente. É impressionante, impressionante. E eles, inclusive, dessa desgraça toda, desse lixo todo que eles jogam nas redes sociais, usando de maneira vã, desonrando o nome de Cristo, ainda posam-se como pessoas de Deus e as pessoas vão atrás. É impressionante, impressionante. E o texto de hoje, ele tem a intenção de nos mostrar exatamente características da liderança à igreja comprometida com Cristo, que isso é uma das questões fundamentais para esse tempo em que nós vivemos. Vou pedir a você para se colocar em pé mais uma vez. O texto é um pouco longo, mas o leremos aqui, os irmãos acompanhem. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor seu Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, e se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo.
E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, uma grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Deus seja louvado pela sua palavra. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja na condução desta palavra e edifica a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, queridos. Quais as características de uma igreja verdadeiramente comprometida com Cristo? Meus irmãos, nós vivemos uma época em que as pessoas não estão buscando a Deus. Elas estão buscando, na realidade, sensações de bem-estar. Tudo o que importa é sentirem-se bem consigo mesmas, motivadas. E há muitos movimentos com nomes cristãos que estão sendo gerados para produzir esse tipo de sensação nas pessoas, para as pessoas sentirem prazer. E um prazer que em nada alcança o coração, nem muda o coração. Michael Horton, que é um escritor presbiteriano, americano, escreveu um livro chamado Simplesmente Crente, um livro muito bom, por sinal. E ele cita a frase de um psiquiatra, onde esse psiquiatra diz assim: estamos criando uma geração de narcisistas iludidos. Estamos criando uma geração de narcisistas iludidos. E os líderes desses movimentos pseudo-cristãos, podemos dizer assim, que são os principais narcisistas. Eles agem como se eles fossem superastros. Usam o nome de Cristo para se projetarem, para projetarem os seus ministérios, sem nenhuma preocupação real com o nome de Jesus, só com o próprio nome deles. O reverendo Ricardo Barbosa, pastor da nossa igreja, lá em Brasília, escreveu um livro excelente chamado Identidade Perdida, que é este livro aqui que eu tenho em mãos, que vale a pena ler. No capítulo 4, onde ele escreve, aliás, o capítulo 2, onde ele escreve sobre o acolhimento da cristandade, ele diz assim: o encolhimento dos cristãos pode ser percebido não pelo fato de serem pecadores a caminho da santidade, com todas as lutas e dificuldades que encontramos nesse caminho estreito, mas por serem cristãos dissimulados, que transformam a fé em Cristo num trampolim para, ao invés de glorificarem a Cristo, serem glorificados por Ele. Esse é o objetivo. Mas desde o passado, queridos, Deus tem levantado pessoas, como levantou Moisés, Josué, para que através destas pessoas, estas pessoas como simples instrumentos nas mãos de Deus, pudessem ser usados por Deus com o objetivo de que o nome do Senhor se tornasse conhecido, engrandecido e glorificado. Nós devemos respeitar estas pessoas, todos os verdadeiros líderes que servem ao Senhor Jesus Cristo com fidelidade. Mas nunca devemos colocar estas pessoas num pedestal. Nunca devemos colocar a nossa fé nestas pessoas, porque jamais na história bíblica um verdadeiro servo de Deus procurou fazer qualquer coisa ou usou o nome do Senhor Jesus Cristo para se autopromover ou para se projetar.
Quando lemos os livros de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia, o livro de Josué, nós vemos exatamente como esses homens eram. Eles jamais tentaram usar a posição que tinha em benefício próprio, para manipular ou exercer influência indevida sobre as pessoas, usar as pessoas. Pelo contrário, o objetivo desses homens sempre foi conduzir o povo de Deus àquilo que Deus ordenou que fosse feito. Observe aí comigo no capítulo 4, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, tá bom? Josué capítulo 4, versículo 24. Olha como termina esse capítulo. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor seu Deus todos os dias. Sempre foi esse o objetivo de todo servo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e tem sido assim na história. Engrandecer o nome do Senhor. Olhe comigo, por favor, um texto de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Observe estas palavras do apóstolo Paulo na sua despedida aos irmãos da liderança da igreja de Éfeso. Atos, capítulo 20, versículos 33 a 35. Ele diz: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Observe como os homens de Deus agem, meus amados irmãos. Como eles agem. Jamais em benefício próprio. Sempre com o propósito de glorificar ao Senhor. E não usar aqueles que o seguem, manipulando de tal maneira que estes acabem servindo a estes homens. E enriquecendo-os principalmente, para que eles, no final de todas as coisas, sejam os únicos glorificados. Homens de Deus, comprometidos com Deus e a sua santa vontade, conforme nós veremos na vida de Josué, têm 3 objetivos que direcionam as suas vidas. Primeiro objetivo é serem fiéis a Deus. Esse é o primeiro objetivo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer isso: o que importa é que os homens nos vejam como pessoas fiéis a Deus. Isso é o que mais importa. Se eu sou fiel a Deus que me chamou. Segunda questão importante que nós vemos nesses homens como Josué, que direcionam as suas vidas a 3 objetivos, é anunciarem a palavra para que o povo creia que Deus está no meio deles. Anunciarem a palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo também aos Coríntios, porque ele vivia esse mesmo dilema que hoje vive o meio evangélico, ele dizia: olha, a minha linguagem não consistiu em sabedoria de palavras, mas em demonstração do Espírito e do poder. Que poder é esse? Não é com feito de milagres e coisas assim. O poder é o poder que emana da própria palavra, quando ela é pregada com fidelidade e alcança e transforma o coração do pecador. Esse é o maior milagre. E é um milagre que você não pode manipular. Quando Pedro e João desciam para Samaria, está registrado no livro de Atos, e ali eles oravam, e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Um tal de Simão Mágico, que era tido como grande poder,
viu aquilo e tentou comprar o Espírito Santo, com o objetivo de manipular, a fim dele se tornar um homem célebre, e já era na época dele. Esse mesmo tipo de coisa é o tipo de coisa que tem acontecido em nossos dias, meus amados. Como se algo partisse de nós. Nós somos como essas caixas de som aqui, ó. Deus tem que falar por nosso meio e simplesmente isso. A voz é dele, a vontade é dele. Nós somos apenas instrumentos dele. E a glória, por isso, é dele. Porque sem a ação do Espírito Santo, nós temos que ter absoluta convicção de que nós não fazemos nada, a não ser que nós estejamos sendo conduzidos por outro tipo de espírito, que não venha de Deus. Um outro objetivo que vemos aí na vida de Josué e todos esses líderes bíblicos é que eles tinham também um propósito de que Deus, e não eles, fosse revelado como aquele que faz todas as coisas. Não sou eu, é Deus. Não é o meu ministério, é Deus. Não é a minha igreja, é Deus. É Deus. Quando Ele quer, onde Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quiser, é Deus. Sempre é Deus e toda a glória seja dada a Ele. Por isso esses homens se tornaram exemplos para o povo de Deus. Não só pelo que eles diziam, mas principalmente porque eles estavam comprometidos com aquilo que eles diziam, com aquilo que eles ensinavam. E Josué, como nós podemos observar, aí a partir do versículo 1, aliás, todo o texto, desde o capítulo 1, na realidade, nós percebemos este homem totalmente comprometido com a vontade do Senhor. Ele estava lá junto com o povo. Ele também estava ouvindo as instruções que vinham do Senhor, com o objetivo de obedecer a todas as instruções que Deus determinava na lei. É interessante que você vai lendo o livro de Josué, você vai observando que Josué fazia exatamente tudo aquilo que Moisés lhe havia ordenado. Moisés já tinha morrido. Já havia morrido. Ele assume a liderança porque Deus o levanta no lugar de Moisés, porém ele segue com fidelidade toda a instrução que lhe foi dada por Deus através de Moisés. E por que, meus amados? Porque o desejo do seu coração era glorificar ao Senhor. Ele foi alguém que andou ao lado de Moisés. Ele viu a seriedade de Moisés com Deus. Ele aprendeu a temer a Deus olhando para a vida de Moisés. Ele estava sempre ali ao lado de Moisés. Aprendeu a buscar a Deus vendo a vida de Moisés. Moisés foi o seu grande mentor espiritual. E assim, meus queridos, esse homem, ao chegar ao final da sua vida, ele podia dizer: escolham hoje a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mesmo chegando ao final da sua vida. Pessoas assim, queridos, não estão preocupadas apenas consigo mesmas, com a sua vida espiritual, mas elas estão preocupadas verdadeiramente com as gerações que virão depois delas. O que é que nós estamos deixando para aqueles que virão depois de nós? Se você ler o capítulo 4, olha aí comigo o capítulo 4, está em negrito, as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Você vai ver que nesse capítulo, quando o povo, depois do mesmo milagre semelhante, aliás, um milagre semelhante ao que aconteceu quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, sob a liderança de Moisés, agora, sob a liderança de Josué, o povo atravessa
o Jordão, quando o Jordão estava inundado em suas ribanceiras. De acordo com a geografia, as águas do Jordão pararam de tal maneira por uma intervenção sobrenatural de Deus, que ficou entre 40 e 50 quilômetros, em toda a extensão, seca, para passar o povo de Deus. É um negócio extraordinário. E quando eles chegaram lá no meio, os sacerdotes, Deus falou, olha, fala para que eles parem lá. Os sacerdotes devem parar lá. Primeiro, a hora que eles pusessem o pé. Puseram o pé, a água, o rio se abre. Agora, quando chegarem lá, fala para eles pararem. Todo mundo vai passar. E depois vão pegar 12 pedras lá do rio. Vão tirar 12 pedras, cada uma delas representando o povo do Senhor, as 12 tribos de Israel. Vão pegar essas 12 pedras e vão fazer um monumento lá fora. E outro monumento no meio do rio, onde o povo passou. Para que todos saibam e as gerações futuras venham saber que quem fez isso foi Deus. Não foi Josué, foi Deus. Deus usou Josué. Deus usou inclusive toda aquela geração de crentes. Porque não foi somente Josué que passou. Não foram somente os sacerdotes que cumpriram as determinações do Senhor. Foi todo o povo de Deus que compreendeu sob a liderança de um servo fiel a Deus, que eles deveriam dar ouvidos àquele servo fiel a Deus, porque a única preocupação daquele homem de Deus era fazer com que a vontade de Deus prevalecesse e que o nome do Senhor fosse glorificado. Eu já pastoreei uma igreja, irmãos, que uma pessoa da liderança começou a dar problema na igreja e saiu depois da igreja, porque eu não fazia a vontade dele. Porque eu não fazia a vontade dele, ele queria manipular desde que eu cheguei na igreja. Queria manipular, queria me determinar como eu deveria lidar com os presbíteros da igreja, como eu deveria lidar com o grupo de louvor da igreja, queria manipular. Primeiro dia. Há pessoas assim. E quando a vontade delas não é feita, o que elas fazem? Ou começam a dar problema ou saem. Porque querem que as coisas sejam do jeito delas. Veja os versículos 6 e 7 do capítulo 4. Olha o que diz. Falando das pedras. Para que isto seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam estas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Deus. Para que as outras gerações soubessem, nós não trabalhamos apenas pensando em nossa própria vida espiritual. Aí eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Sim! Sim! Mas eu também tenho que me preocupar, porque é a vontade de Deus com as futuras gerações. Nós não podemos trabalhar apenas para nós. Temos que pensar naqueles que virão depois de nós. O que é que nós estamos deixando para eles como legado de fé, como herança de fé, como retrato daquilo que foi a nossa vida diante do Senhor? Nós costumamos, queridos, quando falamos da nossa fé, nós nos lembramos de pessoas que já foram embora. E que passaram um dia na nossa vida. Nós começamos a falar aqui dos
dos apóstolos, nós lembramos, quando lembramos da Reforma Protestante, lembramos dos grandes vultos da Reforma Protestante, e nós vamos lembrando de pessoas. Ontem, até falando aqui na SAF, pela manhã, aqui na reunião da SAF, nós trouxemos a palavra ontem aqui, nós falávamos isso. Quando nós não lembramos de tijolos, nós lembramos de pessoas. Porque pessoas marcam a vida de pessoas. E nós precisamos entender que nós estamos, querendo ou não, nós estamos marcando a vida de outras pessoas. Às vezes há igrejas que perdem gerações. Às vezes há igrejas que há um vácuo entre uma geração e outra. Você olha, tem um grupo de pessoas mais velhas e tem um grupo de pessoas bem jovenzinhas. E no meio não tem ninguém. O que aconteceu com aquela geração? É responsabilidade da geração que estava antes. Porque é aquela geração que moldou essa geração. Você entende como isso é importante? Por que nós precisamos estar envolvidos? Por que nós precisamos? Porque depois nós falaremos assim: ai, meu filho não está mais aqui. Fulano, gostava tanto dele, não está mais aqui. A gente vai só se lembrar de pessoas que passaram e foram embora. Mas o que é que nós estamos deixando de sólido como aquelas pedras para as futuras gerações? O que é que nós estamos deixando? Como isso é importante. Nós pensarmos, nós temos que começar a pensar hoje em relação a isso. Abra sua Bíblia em Juízes, por favor, logo depois de Josué. É o livro na sequência, Juízes capítulo 2, versículo 7. Juízes 2, 7. Olha que lindo isso. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. O povo serviu ao Senhor por causa de homens como Josué. Eles viram a fé daqueles homens. E a fé, o envolvimento, o compromisso, a responsabilidade, a seriedade, o amor a Deus que aqueles homens tinham, foi transmitido às gerações. Percebam, nós estamos vivendo hoje, queridos, uma geração toda de pessoas que não querem responsabilidade. Porque depois, não, dá muito trabalho. Eu não quero ter trabalho, não quero compromisso, eu não quero isso. E aí a gente fala assim: nossa, por que Deus permite essas coisas acontecerem? Por nossa causa. Como nós teremos algo melhor sem trabalhar por algo melhor? Não é fazendo críticas, não é fazendo alguma coisa, mas é trabalhando em prol dos jovens, dos adolescentes, das crianças que aí estão, trabalhando, discipulando, orando com eles, estando com eles, investindo na vida deles, que as coisas vão mudar. Por que as coisas estão assim como estão nas escolas, por exemplo? Como as coisas estão? Você sabe como elas estão. Há pais aqui que não querem nem que os filhos vão para a escola. Existe todo o movimento aí do homeschooling, porque não querem que os filhos vão para lá. Será que algum dia a gente pensaria isso? Eu amava ir à escola. Não era um bom aluno. Tinha muitas dificuldades, mas eu amava ir à escola. Os meus pais estudaram até o 4º ano do grupo. Mas eles faziam questão que a gente fosse à escola e a gente aprendia. A gente aprendia. Os professores eram um exemplo de vida para a vida da gente e a gente obedecia aos professores.
Ai, se você não obedecesse o professor era honrado. Ai, aluno falando dentro da classe junto com o professor, era mandado para fora, era colocado atrás da porta para ficar lá. Era de algum jeito acontecia, mas era o respeito, a honra. E cada vez uma sociedade que menos respeita, menos honra. Nós temos que criar lugar específico por um idoso sentar num banco dentro de um ônibus. E a gente acha que isso é evolução. Isso é involução. Porque antes bastava um idoso entrar que qualquer pessoa se levantava e falava, senta aí, uma mulher grávida ou uma mulher, bastava ser mulher. Os homens se levantavam e falavam, por favor, minha senhora, sente-se aqui. Hoje a gente tem que obrigar por lei, tem que estar na lei, senão não tem. Acabou o respeito, acabou a honra. Mas quem falhou? Isso tudo porque foi passado para pessoas que não respeitam, que não honram, que não temem a Deus, que não amam a Deus, para que elas estejam influenciando esta geração. E não aqueles que temem a Deus, porque de algum modo nós abdicamos de uma responsabilidade que era nossa. Nós somos deixando. Quando deveríamos dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus amados, será que almejamos ser usados por Deus dessa maneira? Desejamos ser instrumentos nas mãos de Deus? Se desejamos, nós precisamos servir a Deus e as pessoas pelos motivos certos. Para ajudarmos as pessoas a servirem a Deus por motivos certos. Você observa que tudo hoje tem que ser super, mega, tudo tem que se transformar num grande evento, porque se for uma coisa simples não serve. Tudo tem que ser muito louco, muito, né? E as pessoas saírem de lá em êxtase. Às vezes você pergunta, como é que foi a reunião? Foi boa. Pergunte para um adolescente, para um jovem, como é que foi a reunião? Tá bom. Daí, se for um mega show, nossa, o show foi e tal. Mas uma reunião simples, não serve mais as coisas simples. É simples. Porque tudo tem que ser mega. Então, hoje, até as lideranças entenderam essa visão. E elas pegam exatamente isso, porque desprezam o simples. Despreza-se o simples. E quando você despreza o simples, você despreza o Evangelho. Você despreza Cristo. Meus amados, Cristo nos mostra que, em geral, não é desse jeito que Ele age. Se queremos seguir a Jesus, cooperarmos com Ele, nós temos que estar junto das pessoas que sofrem, Ele nos diz. As pessoas que estão sofrendo, é ali que Ele está. Quando foi que nós te vimos? Quando vocês fizeram a um destes pequeninos, Ele diz. Vocês fizeram para mim. Temos que trabalhar onde não há aplausos, onde não há holofotes. Somos chamados a servir os pequeninos. Pergunto aqui a todos nós, o que entendemos hoje por santidade? Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Nós só podemos colher as maravilhas de Deus amanhã, buscando a santificação hoje, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Não haverá mudanças no amanhã se nós não plantarmos no hoje. O que entendemos por humildade? O nome do Senhor ser engrandecido, para que temam a Deus. O que entendemos por compromisso e fidelidade? Josué dizia, ouçam o que diz o Senhor, a palavra de Deus. São estas coisas, meus amados, que o livro e a vida de Josué nos ensinam. Eu quero concluir com uma palavra do pastor batista, Mark Dever.
no livro Deliberadamente Igreja, um livro excelente também. Ele trata num capítulo ali de 3 pontos sobre evite o entretenimento. Ele está falando na igreja. Evite o entretenimento na igreja para poder fazer trabalho com jovens, esse tipo de coisa. Evite o entretenimento. Ele diz, evite a manipulação e centralize-se em Deus. E aí ele diz, não somos aqueles que fazem um favor a Deus por tornarmos-nos cristãos. O Evangelho não se concentra em mim. O Evangelho é Deus revelando a sua santidade e misericórdia soberana. O Evangelho é a glória de Deus e sua obra de reunir adoradores para si mesmo, pessoas que o adorarão em espírito e em verdade. O Evangelho se focaliza na satisfação da santidade de Deus por fazer Cristo morrer em favor dos pecados de todos os que se arrependem e creem. A essência do Evangelho é Deus criando um nome para si, por reunir um povo e separá-lo para si mesmo, a fim de espalhar sua fama entre as nações. Esse é o Evangelho que nós devemos crer e pregar. Que Deus nos abençoe, meus amados. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, queremos agradecer, meu Deus, pela Tua palavra santa, eterna, palavra infalível, suficiente, Pai. Te louvamos, Senhor, meu Deus, porque através da Tua palavra, o Senhor mostra o caminho em que devemos andar, ilumina o nosso entendimento para conhecermos a Tua santa vontade e nos livra, Senhor, meu Deus, dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, dos falsos pastores. Nós oramos, Senhor, nesse tempo de tanto engano, mentira, manipulação. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, levando-nos a um compromisso de fidelidade para com o Senhor, um compromisso da busca pela santificação, para que o nome do Senhor apenas seja glorificado em nossas vidas. Oramos mais, Senhor meu Deus, para que também o Senhor nos ensine a trabalhar com a motivação certa, trabalhando, ó Deus, para que possamos influenciar toda uma geração. Entender, Senhor, que o nosso tempo está passando rapidamente e que precisamos urgentemente pregar a Tua palavra, fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor nos ensinou, conforme está na grande comissão. Pai, ajuda-nos, perdoa-nos pelas nossas falhas, livra-nos, ó Deus, de nos acomodarmos, de tirarmos o nosso time de campo, que possamos estar investindo mesmo. O Senhor tem nos dado conhecimento, tem nos dado sabedoria, tem nos dado ferramentas, que possamos utilizá-las para a glória e para o louvor do Teu santo e bendito nome, Pai. Em nome de Jesus, abençoe-nos e abençoe a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, aqueles que ainda virão. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Vou passar a palavra ao presbítero Péricles. Enquanto ele vem, quero lembrar aos irmãos, dia 23 de dezembro, 8 horas da noite, sábado, nós teremos o nosso culto de Natal. Ontem tivemos o primeiro ensaio aqui com a banda, foi muito legal, mas também um desafio para o coral e banda cantarem juntos, foi um desafio grande. Temos muitos irmãos participando do coral, mas todo o trabalho do coral e a banda, de nada vai adiantar se os irmãos não vierem, né? Se não convidarem. O objetivo nosso é glorificar o nome de Cristo, trazer outras pessoas que não conhecem a Jesus para ouvirem a palavra de Deus também e serem edificadas. Então vamos convidar, vamos fazer a nossa parte. É uma oportunidade da gente estar glorificando. Ah, pastor, eu vou ter um compromisso. Marca para outro dia. Marca para o dia 24, que não vai ter culto à noite. Dia 25, olha lá, vamos juntos celebrar o nome de Cristo, tá bom? Os irmãos que fazem parte da banda são da Igreja Batista e da Assembleia de Deus. Eles estão deixando lá também para participarem aqui conosco
vindo aqui no culto da noite e nos ajudando. Então vamos juntos também fazer a nossa parte, participando, trazendo a família para glorificar o Senhor. Querido. Bom dia, queridos. Continuando esse clima de festa, né, tá relembrando aos irmãos do nosso café da manhã, com o intuito de estarmos encerrando as atividades normais da nossa escola dominical. Não é que vai acabar a escola dominical, vai continuar tendo, só vai ser esses trâmites normais. Então, no próximo dia 17, nós teremos um gostoso café da manhã, como encerramento da escola dominical e também com homenagem aos nossos professores, aos professores da nossa escola dominical, tá? Estão ali os valores: crianças de 7 a 10 não pagam, de 11 até 90, se tiver alguém com mais de 99 também é o mesmo preço, tá? R$15. Nós havíamos esquecido de colocar o Pix, né, que é muito importante. É aquele Pix ali, tá? Para que vocês estejam procurando a dona Laine lá atrás, estando o seu nome e acertando. O nosso café da manhã vai ter início às 8 horas da manhã. Para as 10 horas nós vamos vir para cá, teremos um culto, né? Nós teremos o nosso culto aqui dentro. Então vai ser momentos de muita alegria, de muita satisfação. Você que nos visita também é nosso convidado. Você que tem talvez o desejo de trazer alguém, né, para que conheça a nossa igreja. Talvez seja a oportunidade de você estar trazendo alguém para participar deste café da manhã também. Né, eu acho que são essas informações. Se tiver mais alguma coisa, nós estaremos ainda passando para vocês. Fala. Mas eu disse, no próximo dia 17 de dezembro. Depois vocês discutem em casa a relação. Isso é uma... Gente, espera aí, todo mundo fecha o ouvido. Brincadeira. 17 de dezembro, como disse a dona patroa, 17 de dezembro, tá bom? E nesse dia, queridos, dia 17, né, pela manhã, as crianças irão participar de toda a liturgia. Elas que basicamente vão conduzir a liturgia, vai ter a participação delas. Então vamos vir, vai ser uma bênção, né? Esse tempo aqui juntos. Vamos ficar em pé e vamos receber a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo estejam com vocês, meus amados irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Boa aula a todos, queridos. Deus